Bom, bom dia, pessoal. Nós somos do grupo do gerenciamento e agendamento da sala da FATEC Jaú, o Agenda FATEC. Pode dar. Bom, essa é a nossa equipe, eu sou o Arthur, esse é o David, esse é o Pablo, esse é o Pedro, esse é o Thiago e esse é o Vinícius. E bom, o que é o Agenda FATEC? Né? Como ele surgiu? Ele surgiu a partir do sistema atual, que é um sistema extremamente obsoleto. Por quê? Ele é uma folha de papel. Você vai lá, pede, quer para a sala, vê se está disponível e anota. Funciona, mas ainda assim, ele é extremamente obsoleto. Ele tem um grande problema na comunicação por ser obsoleto. No semestre passado, aconteceu isso com a professora Cida na nossa P1. Ela reservou 2 laboratórios, e um desses laboratórios já tinha um professor dando aula, que já tinha reservado também. Então, acabou tendo que, no meio, antes de começar a prova, correr para arranjar um laboratório, conseguir mexer no PC, configurar. Então, acabou perdendo um tempo a mais de prova que a gente poderia ter feito mais tranquilo, com mais foco até mesmo, e sem precisar ter que a gente ajudar a configurar o computador e tudo mais. E bom, por conta disso, a gente tenta também otimizar o tempo com o Agenda FATEC. Porque mais um exemplo do semestre passado. Teve um dia que eu e os colegas, a gente foi pegar uma sala, só que provavelmente só teria no bloco 1. A gente acabou conversando com o Matheus, nosso auxiliar de docência aqui no bloco 2, e ele tentou entrar em contato no bloco 1 e não conseguiu. Ele falou, vou ver para vocês. Saiu da sala dele, foi até lá, conversou, resolveu, descobriu a sala e voltou até a gente. E nisso foram alguns minutinhos que a gente podia ter usado para ficar estudando também. Então, cai sempre nessa questão da comunicação e do tempo. Então, o objetivo do Agenda FATEC é isso. É melhorar essa questão do agendamento e do gerenciamento das salas disponíveis e não disponíveis também. Mas isso vai ser um pouco mais aprofundado com os meus colegas, né, na questão do agendamento e do gerenciamento. Então, os requisitos funcionais e não funcionais, né? Os funcionais são ligados às funcionalidades, como cadastrar o usuário, descrever e agendar uma sala, gerenciar os dados da sala, promover usuários e administradores, né, por exemplo, logar na aplicação, exibir as salas para poder escolher o agendamento, confirmar o pedido de agendamento, que seria pela parte do ADM, gerenciar o perfil de usuários, editar o agendamento. Aí os não funcionais são ligados à qualidade do software, né? Seria a responsividade, se adaptar a todos os tipos de tela, a disponibilidade, que está sempre online, e a acessibilidade também. Aí está o modelo de negócio, né? Que é os parceiros-chave são a FATEC, Jaú, né? As atividades-chave seriam o gerenciamento de salas, como já foi falado, o agendamento, os recursos, são os desenvolvedores, os próprios alunos, né? Os computadores da FATEC, os nossos também, pessoais, internet, e as ferramentas de desenvolvimento, como o VS Code, entre outros. A proposta de valor, que é desenvolver um software de gerenciamento de agendamento, né, para substituir esse sistema obsoleto, que é, que nem ele falou ali, no papel, uma coisa que toda a tecnologia que a gente tem hoje, não usar papel é complicado. Né? E o relacionamento com o cliente seria por e-mail, WhatsApp, e os canais de comunicação seria redes sociais, Facebook, e Instagram e LinkedIn. A hospedagem, também os possíveis estrutura de custos, né, que seria mais a parte da hospedagem, fonte de renda, possíveis anúncios ou plano de assinatura para redação dos anúncios. Aqui está o nosso diagrama de caso de uso, que é uma representação visual que descreve a funcionalidade dos sistemas como o que faz e quem faz. Aqui a gente tem o usuário, nossos dois atores são o usuário e o administrador. O usuário possui as funções mais básicas, como realizar cadastro, realizar login, gerenciar perfil, solicitar sala, visualizar salas cadastradas na aplicação e visualizar salas solicitadas. Aí, além das funcionalidades básicas, a gente tem as funcionalidades de administrador, que já é a ideia de gerenciar salas, confirmar agendamento, criar agendamento e promover usuários. Próximo. Aqui está o nosso diagrama de classes. Ele é o gerenciamento de salas e recursos
com herança e associações de classe bem definidas. Aí, aqui, a gente tem a herança, que o usuário, o administrador herda de usuário, adicionando as funções administrativas. Aí as classes representam usuários, agendamento de salas, equipamentos e recursos. A estrutura é modular, escalável, eficiente, facilitando a gestão e espaços e recursos. Só uma observação é que aqui essas setas, os relacionamentos não estão definidos ainda. Isso foi só para ver a estrutura. Então, por exemplo, o usuário ele tem um cargo, o agendamento, ele vai pegar um usuário, está solicitando a sala, qual sala é, aí a sala vai ter os equipamentos, o bloco ela pertence. Então, não está feito um relacionamento, é só o fluxo, por enquanto. Bom, eu vou explicar agora sobre o banco de dados do nosso projeto até aqui. Esse é o modelo conceitual que a gente desenvolveu no primeiro semestre, a gente aprendeu isso com o professor Hélio. E, bom, ele traz uma forma mais abstrata e simples da gente entender como que os dados vão ser armazenados no nosso banco. Essa é uma vantagem porque pessoas mais leigas conseguem entender como ele vai funcionar. Depois eu vou mostrar sobre o modelo físico, e a gente que já está nessa área vai conseguir entender melhor. Porém, o modelo conceitual traz essa forma mais abstrata da explicação do banco. Bom, esse é o modelo físico e eu acabei deixando de falar, mas o modelo conceitual, uma das vantagens dele é que ele é universal. Então, independente do SGBD que a gente for utilizar, a gente consegue aplicar toda a estrutura dele, seja no Postgres, no MariaDB, no SQL, no MySQL. E, bom, esse é o nosso modelo físico. Ele não está completo. Vocês podem ver que faltam algumas tabelas que se referem à disponibilidade das salas por horário. Nós podemos ver ali no centro, onde o mouse está em cima, a sala de bloco. Ali em cima está a tabela de salas, que se refere a um bloco. Logo abaixo nós temos a tabela de agendamento, que é feita por um usuário. Nós podemos ver, para vocês está pequeno, mas o usuário vai conter o seu nome, o e-mail, a senha, um atributo que seria o administrador, depois o Pablo vai mostrar isso na aplicação, mas um usuário administrador vai poder gerenciar os agendamentos, dando o aval ou não do mesmo. Por isso que na relação entre agendamento e usuário existem duas setas, onde a primeira seria do usuário comum e a segunda do usuário administrador. Nós podemos ver ali em cima que existe uma tabela de associação entre os equipamentos e as salas, porque uma televisão, por exemplo, pode estar em várias salas, do mesmo jeito que uma sala pode conter vários equipamentos, sendo mais do que uma TV, mais do que uma mesa, mais do que computadores, e assim sucessivamente. Pode passar. Bom, eu junto com o David vamos explicar agora sobre o estudo de viabilidade. Sobre a análise do mercado, nós percebemos que existem softwares parecidos com o nosso, que cuidam dessa gestão do gerenciamento de salas, porém, eles estão fechados a instituições. Por exemplo, a Unesp e a USP, eles possuem o gerenciamento deles, mas são fechados a eles, então a gente não tem esse acesso para ter esse comparativo. Nós utilizamos a metodologia SWOT, também conhecida como análise FOFA, que a gente aprendeu nas aulas com a professora Cida, e o FOFA é um acrônimo para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E fazendo uma análise do FOFA em cima do nosso projeto, uma das forças seria justamente essa, que é trazer uma solução mais viável para os agendamentos da sala de aula hoje aqui na FATEC, porque a gente utiliza o Excel, nossa não, né? Os auxiliares de docência utilizam o Excel e a folha de papel, que é algo muito obsoleto, como o Arthur já explicou. A oportunidade gira em torno disso justamente, que é de trazer essa maneira mais viável de nós agendarmos as salas de aula e os administradores gerenciarem toda essa questão do agendamento. Uma das fraquezas seria a adaptação do nosso projeto, no momento que a gente implementar ele para as pessoas saberem como utilizar, entenderem toda a plataforma, mas eu acredito que isso não deva demorar. O Pablo vai mostrar que é muito simples, é muito didático, então não tem erro na hora de utilizar ela. As ameaças nós não encontramos atualmente, porque até onde eu sei não tem nenhum PI, que o foco é esse, na questão do agendamento de salas, e por mais que exista outros sistemas com esse foco, eles não se referem à FATEC de Jaú. É fechado para a Unesp, é fechado para a USP. A aluna Júlia, que eu acho que não está aqui, do quarto semestre de SI, o trabalho dela com a matéria da professora Vânia é sobre um agendamento de salas, porém é coworking, o nome técnico disso. Que seria, por exemplo, pega um prédio numa avenida de São Paulo e uma empresa quer utilizar ele para fazer reuniões.
o sistema dela agendaria esse tipo de sala. O nosso não é esse tipo de sala, é sala de uma instituição, que no caso é a FATEC de Jaú. Sobre a revisão financeira e humana, nós seremos os recursos humanos, nós que iremos construir o site, dar a sua devida manutenção, então nós não teremos gastos com o mesmo, assim como todos os grupos, acredito eu, que não vão ter gastos nessa parte humana. E na parte financeira também, a FATEC disponibiliza os computadores, a internet, a energia elétrica, toda essa arquitetura na hora da gente construir o nosso software nas aulas. Então, nessa questão da revisão financeira, nós também não vamos ter gastos. Bom, em análise técnica, a gente tentou buscar os melhores softwares mais adequados para criar uma aplicação web responsiva, para que assim o sistema ele seja mais rápido, mais prático e facilite, né, o dia a dia do docente, dos alunos. E operacional também, a gente buscou, pensando nesse trabalho, no caso do agendamento, facilitar, tentar tornar mais sucinto, mais prático a análise operacional. Daí agora eu vou falar sobre a aplicação, mas antes eu vou mostrar 3 das telas que tem nela, que é essa daqui que é do cadastro, a da direita superior é de login e a inferior é de agendamento. Daí a gente vai mostrar a aplicação rodando localmente, mas tem uma versão beta hospedada na internet, que é essa daqui. Então se alguém quiser abrir, pode testar lá. E aqui seria o link da organização do GitHub. Então ela tem documentação, a versão estática e a versão dinâmica, que é a do semestre atual. Alt-Tab. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é a questão do cadastro do login. Então, o usuário tem aqui 2 botões no canto superior direito, que é o cadastro do login, aí faz o cadastro. Já tem, acho que, 3 usuários cadastrados, mas eu vou cadastrar mais um só para mostrar um exemplo prático. Depois que ele faz o cadastro, ele volta para a tela de início, aí ele já pode usar o cadastro que ele acabou de fazer para logar na aplicação. Depois que ele logou, tem um menu lateral aqui, aí é aberto quando você clica nesse botão. Aí tem a sala de início. Essas 2 telas aqui eu vou mostrar rapidamente, porque elas são telas estáticas, que é a de equipe, que é a nossa equipe de desenvolvimento. Aí aqui tem os contatos, que é por e-mail, ou GitHub ou LinkedIn. E tem uma página de ajuda. Nessa página, ele fala os passos para você fazer um agendamento. Então tem o passo 1, que é criar o cadastro. Aí aqui, seu cadastro da aplicação, no caso. Aí que ele fala os campos, tem que preencher. Aí tem uma imagem para a pessoa se guiar. Às vezes ela não consegue fazer por texto, então a imagem ajuda. Fazer o login. E até a página de salas, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí quando ele vai na página de listagem de salas, ele clica na sala que ele quer selecionar. Aperta nesse botão agendar, que aqui não dá para ver, mas quando eu abrir a página vai ficar melhor. E aí vai ter essa página aqui que é de agendamento. E aqui embaixo tem um formulário de e-mail. Ele pode colocar o nome dele, o e-mail dele. Esse e-mail aqui, no caso, é de um dos membros da equipe, mas a ideia é colocar de um auxiliar do docente, para ele falar direto com o auxiliar. O assunto e a mensagem. Aí aqui, ele não envia o e-mail diretamente, mas tem uma coisa que depois que a pessoa preenche, ela tem que enviar, ele abre o aplicativo de e-mail com as coisas já preenchidas. Então aí se a pessoa quiser enviar, ela aperta o enviar lá dentro do e-mail. Agora eu vou mostrar a parte de agendar uma sala. Clicando aqui no botão salas que eu acabei de clicar. E vai listar as salas que tem cadastrado na aplicação. Tem várias salas, mas aqui são só 6 para facilitar. O usuário seleciona o que ele quer. Ele vai abrir, mostrar o status, que por enquanto ele não verifica se está disponível ou indisponível. Isso é uma ideia para o próximo semestre. Lista os equipamentos da sala, o nome e a quantidade. E se o usuário quiser agendar, ele clica aqui. Quando ele clicar, vai abrir. Esse campo aqui não dá para alterar, até porque o usuário já selecionou a sala que ele quer antes. Então, para impedir que, por exemplo, ele escolheu a 5 e ele trocou para o auditório 1, para não evitar um possível conflito, ele não permite que o usuário consiga alterar esse campo. Aqui ele escolhe uma data. Aqui está limitado da data atual para frente.
Foi um dia aleatório. Tem os horários, que é manhã e noite. Aí ele altera aqui. Da noite eu não tenho certeza quais são os horários, mas tem umas opções aqui que eu acho que são as corretas. Seleciona o horário de início, o horário de final. Aqui ele escolhe um auxiliar de docente que recomenda que seja do curso dele. No caso, o nosso curso é DSM, auxiliar é o Matheus. Clique em requisitar. Ele volta aqui para a página de listagem de sala. Aí agora eu vou mostrar a parte do ADM, que quando a pessoa solicita um agendamento, vai aparecer lá para o administrador. Então agora eu vou logar com o e-mail do administrador. Diferente de quando era um usuário que não era administrador, agora tem uma aba aqui, ó, que é a administração. Nela tem os agendamentos, os blocos, os cargos e equipamentos. Primeiro eu vou mostrar o agendamento, que é a mais rápida. Aqui, quando ele clicar, tem essa aba requisições. Aí aqui já está listando que o usuário teste solicitou a sala 5 no dia 11 de dezembro, das 7h45 às 9h30. Aí tem essas duas opções, aprovar ou negar. Se ele clicar em aprovar, vai ser aprovado. Se clicar em negar, vai ser negado. Se ele não clicar em nada, vai continuar pendente. Aprovou. Aí agora eu vou mostrar a parte de gerência de dados aqui que o administrador tem. Por exemplo, aqui na administração, tem essas 4 partes aqui, que é o bloco do cargo, equipamento e salas. Tem 2 páginas, de listagem e a de cadastro. Na de listagem, ele lista os que já estão criados. Tem a opção de editar. Então aqui editar normal. Tem o adicionar. Aqui no caso ele não pode colocar um repetido. Então, por exemplo, lá tinha o bloco 1. Se eu tentar cadastrar outro bloco 1, ele já fala que existe um bloco com esse nome, então ele não pode. Aí ele volta para a página de listagem. Se eu clicar em editar normal aqui, bloco 2, aí que está em dígito romano, vou trocar para dígito numérico, 2. Der Enter, ele já altera aqui. Na página de equipamento e de cargo, é praticamente a mesma coisa. Então vou abrir aqui a de cargo agora. Aí uma outra opção que eu não mostrei no bloco, vou mostrar aqui, que é a parte de cargo. Tem esses 5 cargos cadastrados aqui. Tem esse desativar e o ativar. Quando você desativa, lá no formulário de cadastro, o correto seria o usuário não escolher, seria aluno, tal, essas coisas, porque lá tinha o diretor e provavelmente tem algum usuário que vai colocar diretor e ele não é. Então, por enquanto, a gente colocou lá para facilitar. Quando você desativa aqui, lá no formulário de cadastro, as opções não vão estar mais lá. Então, agora só vai ter essas 3 opções. No final, eu mostro lá o formulário de cadastro de novo. Daí, tem mostrar a mais importante, que é a de sala. De sala, a página de cadastro a gente ainda não fez, porque é a mais complexa, porque tem que pegar o listagem de blocos, o listagem de equipamentos, tem que associar um com o outro, aí tem que enviar, então é a mais complexa. Então essa a gente deixou para o próximo semestre. Aí a mesma funcionalidade das outras, tem o editar, no caso aqui, como a página ainda não está feita, vai redirecionar uma página em branco, e tem o editar. Aí aqui ele mostra o bloco, que a sala pertence, o número e o nome dela. E uma funcionalidade é que, falou anteriormente, que é o promover usuários, um administrador ele pode promover uma pessoa que não é administrador para ela ser também. Então tem esses 3 usuários aqui, ó, vou promover o teste que eu criei. Se eu fizer o login de novo, agora ele vai ter acesso a essas opções. Então agora só vou mostrar rapidamente de cadastro, que eu desativei as opções de diretor e coordenador. Então aqui agora ela já não aparece. Aí se eu fizer o login agora com o usuário teste, quando ele entrar aqui, a aba de administração já está aqui. Da parte da aplicação é basicamente isso. Tem coisas que ainda não estão prontas, então pode ainda ter conflito de agendamento. Por exemplo, alguém agendou a sala 5 no horário das 7h45 às 9h30. Dá para fazer vários registros no mesmo dia. Por enquanto ainda não tem uma validação para impedir isso. Agora vou voltar para o slide. Bom, considerações finais. A gente, nesse semestre, viu bastante sobre JavaScript, sobre PHP, sobre banco de dados.
E, infelizmente, tem várias coisas que a gente não conseguiu implementar nesse semestre, devido à extensão do projeto, à complexidade, como o Pablo mostrou ali, o próprio cadastro de sala na parte do administrador. São coisas que a gente ainda vai implementar, que a gente planeja ver no próximo semestres. Mas, por enquanto, a aplicação está assim. Aí aqui tem uma breve explicando quais que a gente tem para o próximo semestre. Então, validação do conflito de agendamento, cadastro de sala, gerenciar perfil também, que por enquanto o usuário não pode alterar os dados dele. A ideia é que futuramente ele possa. Referências bibliográficas, a fonte, identidade visual, que é a própria identidade visual da FATEC, cores. Tem ali também exemplos que a gente pegou, foi o próprio site agenda do Google, um do calendário. Eu queria dizer obrigado a todo mundo presente. Ele ali é o e-mail do Vinícius, qualquer coisa. Pessoal, obrigada.